Esse ZL1 2018 é novinho em folha. É um projeto que nunca fizeram antes. 2 semanas atrás a gente estava fazendo zerinho com esse carro. Se essas marcas não ficarem alinhadas, pode danificar seriamente o motor. E aí, bora acelerar? Eu tô pronto. Vamos ver quanto vai dar. Cara, fiquei... Quando a gente trabalha num projeto, muitas vezes eu sei exatamente o que eu vou fazer, do começo ao fim. Mas tem vezes que aparece algum probleminha de surpresa. Bom, na maioria das vezes. E quando a gente pensa nas diferentes soluções para esse problema, as ideias acabam vindo. E eu tenho uma ideia por causa de outra ideia. E é ótimo trabalhar com clientes que confiam na gente. Para a gente continuar o projeto, deixando a equipe criar sem interferir em nada. E, às vezes, vira um projeto que algumas pessoas nunca imaginaram ver na vida antes. Tá ficando bom, tá ficando bom. E o chassi ficou tão legal aqui. 2 semanas atrás a gente estava fazendo zerinho com esse carro. É difícil ver no elevador, mas esse ZL1 2018 é novinho em folha. E a gente já fez um monte de coisa nele. O cliente Marcos quer criar um Camaro exclusivo. A gente vai trocar alguns componentes para deixar o motor LT4 ainda mais potente. É por isso que eu não me sinto mal de desmontar esses carros novos. Eles sempre saem 10 vezes melhores do que quando chegam aqui. É isso aí, sem piedade. Para aguentar a potência extra e rebaixar no chão com rodas 24x15, nós fabricamos um chassi novo e uma suspensão a ar. Agora a gente vai pegar tudo isso e colocar no carro. O próximo passo é começar a colocar essa lataria de volta. A gente tem que deixar esse negócio o mais rígido possível, porque o carro inteiro vai querer se retorcer toda vez que ele pisar fundo. Então o segredo é colocar os vãos das rodas direitinho. A rigidez da lataria vai depender do alumínio e do alumínio da lataria. Tem que deixar todos os componentes bem ligados para o carro ficar super forte. A gente vai começar instalando o paralama. Dessa perspectiva, dá para ver como as rodas novas vão ficar largas aqui. Na maioria dos carros, o pneu preenche esse vão de roda. Mas as rodas novas vão ocupar mais do que o dobro desse espaço, então é um pneu bem largo para um carro tão pequeno como esse. Vamos fazer um molde de papelão do contorno da carroceria e primeiro fazer um corte bem grosseiro. Quem diria que aquele meu curso de arte ia ser tão útil a essa altura da minha vida? Essa é a última peça. E a aula de arte de hoje fica por aqui, Tim. Isso ficou muito bom, Ryan. Vamos transformar esse papel em metal. Vamos transferir o molde para o vão da roda. Aquela ali é a parte de trás, hein? Esse é o paralama alargado. Nós temos a linha perfeita, onde o vão de roda antigo ficava. Então a gente vai traçar o contorno. Pronto. Cortar. E torcer para a peça encaixar perfeitamente. Vamos ver se encaixa. Pronto. Opa! Justinho. A gente começou muito bem. A peça toda encaixou bem justinha. Agora dá pra ver como os pneus novos são bem grandes. A gente vai tirar a peça e fazer um vão de 5 milímetros na volta toda. Assim o vão da roda fica selado e não deixa entrar nada de água. Tudo bem, Gilbert? Como vai? Beleza. Cara, eu tô precisando isso? de uma coisa. Tá bom. O que é? Cara, esse aqui é um eixo cardan de um Camaro 2018. Vão cortar um Camaro novo? É isso aí. Com quantos cavalos o carro vai ficar? 1000 cavalos? Tudo bem, sem problemas. Vem comigo. Tá. Vamos ver. Junta universal, o garfo, a luva e a cruzeta. O Camaro já vem com muita potência e se vão jogar mais cavalos no motor, a gente tem que fabricar um eixo cardan reforçado, usando um eixo de 89 milímetros e juntas universais de competição. Essa propulsão aguenta qualquer coisa que jogar nela. Serve para corrida de arrancada, onde eles usam nitro e tudo mais, e a frente do carro sai do chão na largada. Então, vai servir para vocês. Agora a gente coloca a junta universal aqui. Dá pra ver que faz tempo que você faz isso. 25 anos. Sério? É sério. O próximo passo é balancear. Para funcionar, o eixo cardan precisa ficar perfeitamente balanceado. E o Gilbert confere tudo no torno.
Esse torno veio em um navio da Segunda Guerra Mundial. Usavam para consertar as armas e as peças das máquinas. O primeiro passo é colocar o relógio comparador. O objetivo é deixar com 250 micrômetros de precisão, mas eu tento deixar com 125. Se ficar fora de centro, o eixo todo gira torto. Dá para ver o relógio comparador mexendo quando o eixo está meio oval. Isso não pode acontecer. A gente nunca tira a vibração do sistema. Prontinho. Muito bem, eu vou soldar. Esse motor gira devagar para poder virar o eixo enquanto eu soldo. Eu não preciso parar de soldar. Aqui está pronto. Agora precisa acertar com calor e água. Qual temperatura você deixa? O máximo sem derreter o metal. Pronto. Agora eu vou aplicar o primer. Assim vocês podem pintar com a cor que quiserem. Eu queria prender meu carro no torno para pintar fácil assim. Prontinho. 25 por 25. Eu terminei de soldar o vão da roda. O que eu vou fazer agora é começar a fabricar uma estrutura para cá, que vai ser o assoalho do carro. Eu vou fazer com tubos de aço, que vai ser a mesma coisa que isso aqui, mas eu vou fazer de aço. A traseira do carro tem que ficar bem forte para compensar toda a estrutura traseira que precisa, que a gente tirou daqui. Encaixou, hein? Quem diria? Essa estrutura vai ser o assoalho novo do carro. Vai ficar assim e a gente vai fabricar toda a lataria presa nesse subchassi. Ficou 10 vezes mais forte do que o que veio da fábrica. Se esse carro fosse meu, eu também ia pedir para reforçar atrás. O Ryan tá quase terminando o subchassi. O próximo passo é colocar os vãos de roda no carro. A gente tem que estender a lataria até onde o chassi vai ficar. Então eu vou fazer um corte grosseiro aqui. A gente vai colocar a chapa no vão de roda e contornar em volta da peça. Depois eu volto e faço um corte final com a tesoura. A gente pôs o molde no lugar e traçou o contorno com a caneta. Agora eu posso usar a minha tesoura para cortar onde está marcado. Vai encaixar direitinho. Vai dar certo. Até que ficou bom, né? Agora que eles arrancaram o motor, eu chamei o Justin e o Matt para substituir o eixo de comando. A gente quer aumentar a potência de 650 cavalos para mais ou menos 900. O problema desse carro é que ele é tão novo que poucas pessoas tentaram fazer isso. Para colocar mais potência em um carro que já vem com alto desempenho, nós temos que desmontar o motor para poder trocar o eixo de comando. Agora é melhor tirar bem devagar, porque se apressar, eu posso bater nas bronzinas e estragar as peças. Nós substituímos o eixo de fábrica para jogar mais ar no motor e aumentar a potência. No eixo de comando novo, os ressaltos são um pouco maiores. Aqui dá para comparar o eixo de comando de fábrica com o novo, que é 30% maior, para ajudar a abrir mais as válvulas e mandar mais ar para dentro do motor do Marcos. E não é apenas o eixo de comando, nós temos que trocar as molas, os retentores, os tuchos e as varetas do ZL1. O bloco e o cabeçote são praticamente iguais, mas todos os outros componentes são novos. Prontinho, comando instalado. Você colocou os tuchos? O Justin e o Matt estão substituindo algumas peças do motor do Camaro 2018. É o primeiro passo para fazer esse carro praticamente decolar como um foguete. Esses são os tuchos novos, comparando com os antigos. O que eles faziam era impedir que algumas válvulas se abrissem. Assim, nem todos os cilindros do motor funcionavam. No caso de um V8, apenas 4 cilindros funcionavam para melhorar a economia de combustível. Substituímos esses tuchos antigos por tuchos do motor LS7. É comum os carros esportivos saírem das montadoras cheios de limitações. Para melhorar o consumo. Estamos aqui para eliminar essas limitações. Economia de combustível é andar devagar.
Agora que tiramos os cabeçotes, vamos substituir as molas de válvulas. As molas originais de fábrica não são fortes para aguentar o tranco em altas rotações. As peças novas que mandaram, se você ver, na verdade são 2 molas em uma, que mantém as válvulas fechadas em alta rotação. Então a gente vai tirar as molas antigas para poder colocar as novas. Dá pra descer mais? Uma já foi, só faltam 15. Cara, você é bom nesse movimento de pulso, né? Você deve ser casado. Tô brincando. Agora eu tô pondo a engrenagem do eixo de comando. Para poder girar o comando e ajustar o tempo das engrenagens antes de colocar a corrente. Se essas 2 marcas não ficarem alinhadas na hora de ligar o motor, os pistões podem bater nas válvulas e danificar seriamente o motor. Essa é a nova polia do virabrequim. A polia de fábrica é uma peça usinada para a correia do Supercharger. Mas nessa configuração nós queremos girar o Supercharger mais rápido. Então eles mandaram esse adaptador para a gente colocar uma polia de virabrequim maior e gerar mais pressão com o Supercharger original. Eu acho que não dá para fazer mais nada até colocar o motor de volta no carro. Vamos colocar o blower, o nitro e ver se gera a potência que a gente quer. Valeu. Boa. A gente tá trabalhando no Camaro do Marcos. A gente vai deixar tudo dentro do carro vermelho. Depois de olhar bem, a gente decidiu deixar mais elegante, em vez de apenas pintar o painel todo de vermelho. Não é muito complicado revestir, então a gente decidiu colocar couro de verdade no painel. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar minha lixa 36 de confiança com os grânulos novos e deixar a superfície porosa para a cola fixar melhor. Se não fixar antes de revestir, esse calor do Texas vai acabar soltando o couro. Esse é o lado DJ. Tá lixado. O que eu tô fazendo é revestir o painel com couro. Eu vou cortar um pedaço com sobras e começar a colar na peça. Eu vou aplicar um pouco de cimento de contato. Tem que cobrir a superfície inteira, porque se falta cola, não vai grudar. Então, se não cobrir direitinho, o couro pode se soltar em alguns pontos. Eu vou começar por baixo, na abertura mais funda. Eu começo por trás do buraco e eu vou colando pra cima e pra fora, fazendo o mínimo possível de pressão no material. Assim não tem risco de descolar onde tá preso. Eu colei o painel inteiro. Tá tudo pronto aqui, nessa ponta, então eu vou deixar essa peça de lado pra não acontecer nada com ela e eu vou começar a próxima peça. O Doug Scott é um cliente antigo. Ele veio aqui na oficina hoje pra gente fazer uma pintura nova nessa picape velha. E aí, Douglas? Como estão as coisas? Tá tudo bem. Que bom te ver, cara. Finalmente vamos pintar esse troço? Não pode pintar, tem que ficar enferrujado. Eu gosto assim. É bom não ter que se preocupar com nada, né? Eu nem lavo o carro. Assim é perfeito. Perfeito pra mim. Em picapes antigas como essa GMC 1949, as aparências enganam. O Doug gosta do estilo pátina, mas ele restaurou praticamente todo o resto. Interior, motor e suspensão a ar. O carro tá andando bem, tá fazendo curva bem. Esse carro anda muito bem. Vocês conseguiram deixar na altura perfeita. Com a suspensão levantada nas ruas, parece que tá andando no ar. E a suspensão a ar. Pode crer. Verdade. O Bill é excelente para personalizar carros. Ele instalou a suspensão a ar na minha picape antiga e eu quero muito deixar o carro mais moderno por dentro. O que você quer fazer nele? Eu quero mexer um pouco debaixo do capô. Eu vou mostrar. Tinha esquecido como esse compartimento é feio, Doug. Parece aquelas maquiagens exageradas da mulherada dos anos 80. Obrigado, cara. Você quer pintar esse compartimento, não é? Pode ser, Bill. A picape inteira é azul turquesa, no compartimento do motor e na carroceria. E se o Bill quiser mudar, eu aceito sugestões. O que você quer fazer aqui? Eu gosto da pintura externa, mas eu quero chamar a atenção quando abrir o capô. Desse jeito não chama a atenção de ninguém. Até chama um pouquinho, mas eu quero uma coisa mais chamativa. Sim. Abrindo o capô, cara, os dias de glória desse carro já eram. O que tá pensando?
Ter um motor de Corvette é uma coisa muito interessante, mas a gente pode melhorar bastante. Dá pra arrancar essa tampa do motor LS1 e colocar um kit de cornetas de admissão. Alguma coisa que fique bem legal. Uma coisa diferente, que a gente não vê todo dia. É isso aí. O lado bom das personalizações é que a gente pode continuar fazendo modificações, colocar coisas modernas e deixar com a nossa cara. Essas tampas de plástico do Corvette eram legais em 99, mas não dá pra deixar assim, Tem que né, tirar. Doug? Fala sério. A parte da frente do motor, a gente tem que se livrar de tudo que tem aqui. Vamos arrancar esses cabos e essas peças de plástico que são horrorosas. E aí concentrar no motor. Os componentes novos vão fazer toda a diferença. Você vai ver. Você vai ficar impressionado. E todo mundo que olhar debaixo do capô vai saber que a picape é assim de propósito. É exatamente o que eu quero, Bill. Eu quero chegar nos lugares, socar o carro no chão e ver as pessoas chegando e falando que ferro velho horrível. E eu abro o capô e... As pessoas não vão acreditar no que tem debaixo do capô. É isso aí. Você lê meus pensamentos, Bill, por isso trouxe pra você. Obrigado. Em um projeto como esse, nós modificamos o compartimento interno do motor, mas mesmo assim, tem que combinar com o resto do carro. Abrindo o capô da picape, a gente vê um motor de Corvette de 20 anos. Naquela época, esse era um motor uau, era uma coisa bem legal. Mas agora, não tem mais o mesmo brilho de antes. Esse capô merece uma vida nova. Por que essa picape tá aqui de volta? Pra melhorar essa parte. Eu não lembro desse carro. Esse projeto foi antes de você chegar. Pela aparência, foi antes mesmo de eu nascer. Tá meio defasado. O Doug adora essa picape. Ele gosta do visual pátina no exterior. A gente vai deixar assim, mas o interior é novo. E ele tá satisfeito com o carro. Mas ele quer abrir o capô e fazer as pessoas gritarem uau. Oh, me dá vontade de gritar, tipo, uau, 1995. Isso aí. Bom, o que eu tô pensando é arrancar esse motor, cortar a parede anti-chamas, reposicionar os cabos de bateria, vamos colocar o cilindro mestre e tudo mais escondido debaixo do painel, um kit de conversão legal da Serpentine na frente, alguns componentes de competição para o motor ficar bem atraente. E, com certeza, a gente tem que pintar. Vamos pegar a cor do interior e jogar dentro do capô para deixar o carro inteiro em harmonia. Vai ficar bem legal. Com a carroceria enferrujada e o compartimento do motor novinho em folha. Com a parede anti-chamas pintada e tudo refletindo nela, vai ficar irado. É isso aí. Vocês sabem o que fazer. Vamos desmontar a frente, arrancar o motor e começar pela parede anti-chamas. Beleza. Bora. Bora tirar esse capô, Ryan. Beleza, cara, vamos lá. Cara, isso ficou pior sem o capô. Desmontar picapes e carros antigos é sempre divertido. É mais fácil do que picapes e carros novos, mas essa aparência envelhecida, a maior parte é ferrugem de verdade. Então, tudo tem um desafio. Valeu a força, velhinho. Arrancar o motor dessa picape velha vai ser um desafio bem diferente do que tirar o motor do Camaro. Pra começar, é um motor com 20 anos de idade que alguém botou numa picape de 70 anos. Com a frente aberta e o motor desparafusado, vamos tirar o carro. Sobe mais um pouquinho. Sobe, sobe, sobe. Esse lado mexeu, hein? Vai. Não tá subindo. Pegou em Opa. alguma coisa aí. Peraí, peraí. Prendeu em alguma coisa. A gente tá tentando tirar esse motor daqui e tá sendo uma luta com um dos suportes. Na verdade, é um suporte rígido, do jeito que eles fizeram. E não tem como tirar esse motor assim. Eles devem ter feito o suporte com o motor no lugar. Só pode ter sido isso. O Tim e o Ryan estão tentando tirar o motor da GMC 1949. E quando a gente arranca o motor velho de uma picape personalizada, a gente nunca sabe que tipo de problema pode aparecer. Ah, tá batendo no motor. Não dá pra puxar mais pra frente, senão essa parte nunca mais vai sair daqui. Pelo jeito, quem instalou esse motor na picape fabricou esses suportes, parafusou no motor, colocou aqui e depois fez esse cano para soldar tudo no chassi. Funcionou bem até tirar o motor. Agora, isso tá tão apertado e tão fundo que tá batendo nisso aqui e também tá batendo nessa parte aqui atrás. A gente vai cortar os canos velhos e fazer suportes novos. Olha, o compartimento do motor vai ficar mais bonito e vai funcionar 100 vezes melhor. Como não fazer um suporte de motor?
Agora eu tô fazendo os suportes novos do motor, que vão ser parafusados direto no bloco. E vai ter uma chapa que vai sair e segurar o coxim. Isso vai ser soldado em outra chapa no chassi. E assim, os suportes novos do motor vão ser removíveis. Mais fáceis de trabalhar, mais práticos, do jeito que eles têm que ser feitos. Então, eu vou marcar a furação, cortar as chapas no tamanho certo, abrir os buracos, limpar bem o metal e soldar tudo no lugar. O que eu tô fazendo é usando a furação que já tem no chassi. Eu tô fazendo um molde para cortar exatamente onde eu marquei. Eu vou parafusar a chapa aqui e ela também vai parafusada no motor. Terminei de fazer o suporte novo do motor. Ele vai aqui parafusado no bloco pra gente continuar. Com o suporte de cima no lugar e os suportes inferiores parafusados no chassi, a gente vai usar esse tubo reforçado para criar uma barra de conexão com o resto do chassi. Agora, com os suportes novos prontos e tudo do jeito que a gente queria, o motor pode ir para a pintura. Com os suportes prontos, o Jamel vai limpar o motor e preparar para a pintura. Na hora de pintar um motor, a gente tem que limpar qualquer sinal de graxa ou sujeira na superfície. Limpeza, limpeza, limpeza. Tem que ficar limpo, porque tinta e óleo não combinam. Agora que eu tirei toda a sujeira do motor, chegou a hora de deixar tudo bem lixado. Assim, a tinta nova vai grudar bem melhor. Não vai descascar e aí a gente não vai ter problemas. Eu vou levar para a estufa de pintura e jogar tinta nesse motorzão. Aê, aqui beleza. tá bom. Primeiro, tem que preparar a superfície. Eu vou mascarar algumas coisas rapidinho. Agora eu posso mandar tinta. Vou pintar com branco perolizado. É um tom mais escuro. Depois o motor pode voltar para a picape. A gente teve que tirar o banco traseiro do ZL1 para abrir espaço para os pneus novos. Mas o Rito e o John ainda precisam deixar o interior em harmonia com o resto. E o banco traseiro? Nada então... feito? Sem banco traseiro. Devia ser mais fácil assim. Primeiro a gente precisa ver quais alto-falantes cabem aqui e onde é melhor colocar. Também tem que acomodar as garrafas de nitro aqui. O plano é colocar 2 alto-falantes grandes, um de cada lado em cima dos vãos de roda. E depois a gente coloca as garrafas de nitro no meio. Não Beleza. podemos perder tempo. Demorou. Agora eu vou começar a cortar alguns pedaços de MDF para fazer os painéis. O que eu vou fazer? Na verdade, a gente tem que fazer uma curva. Então eu corto essas linhas para conseguir curvar a placa e aproveitar melhor o espaço. Olha o peixe grande. Com esses cortes ao longo da placa, ela vai dobrar e a madeira se encaixa na curva desse painel. É uma forma fácil de curvar o material sem ter que usar muita fibra de vidro. As caixas de som vão ficar fortes e vão encaixar direitinho. Olha só, o que a gente tem aqui é fibra de vidro cortada em tiras de comprimentos diferentes. Assim eu consigo revestir a caixa com uma camada grossa em uma passagem, em vez de aplicar uma manta em cima da outra. Isso acelera bem o processo. Eu já fiz os meus moldes e agora eu vou fazer a parede. Revestido com fibra de vidro. Eu modelo a peça e revisto depois. Esse carro vai ter tanta potência no motor que ele vai torcer e tremer e voar baixo pelas ruas. Eu preciso fazer esses suportes para segurar o que vai ficar atrás. E o porta-malas vai ficar animal. Eu coloquei esse papel alumínio no fundo para poder pressionar as coisas contra ele e esconder o suporte se precisar. A nossa ideia é manter essas curvas por todo o contorno. Primeiro eu vou cortar um painel reto. Assim, muito bem. Agora eu tenho que fazer as peças curvadas. Eu vou usar isso e marcar o arco nessa borda de cima. Pronto, eu vou cortar, lixar bem e repetir 2 vezes. E depois eu monto. Agora eu vou separar as peças e prender no painel do porta-malas.
Bom, o que a gente tem aqui é uma placa de PVC expandido. É bem leve e serve para várias coisas. E nesse carro é só reduzir o peso. Onde der para fazer isso, a gente faz. Ficou com a curva que eu queria. Como pode ver, eu tenho que cortar em volta dessa placa de madeira para encaixar a tampa no tanque de gasolina. Assim não dá muito trabalho e reduz o peso. Eu cortei o meio desse jeito e agora vou fazer a peça para colocar aqui. Agora o que eu vou fazer é começar a aquecer e modelar essas placas de PVC nas laterais. É um processo meio lento, mas é gostoso. Um pequeno corte aqui. Beleza, vamos ver se encaixa agora. Olha só, eu acho que vai ficar bom. A última peça. Ela vai ficar aqui no meio. Agora falta apenas tirar tudo e revestir com camurça e couro. O Marcos vai adorar. Agora que as caixas de som secaram, eu vou posicionar os painéis com cuidado para garantir que estão no lugar certo, acompanhando as curvas das caixas. Opa, bem no olho. Com tudo no lugar, a gente pode terminar as caixas. Tem que tirar do carro. E aí, cara? Que foi? É uma base camuflada, mas ninguém pode ver. Onde foi parar? Agora, com essa base no fundo, o que a gente vai fazer é passar resina por cima para deixar um pouco mais resistente. Depois a gente aplica essa massa e deixa bem lisinho para ficar esse formato curvado, combinando com o resto. Às vezes, se a massa ficar no ponto certo, dá para modelar no formato que a gente quiser antes de endurecer. Como uma luva. Ficou bom. Eu vou começar a fazer o resto, colocar a peça central aqui, as garrafas de nitro. Vai ficar animal. O GMC 1949 anda muito bem, mas eu quero deixar com uma aparência um pouco mais moderna. Então o Justin vai instalar um sistema de correias da Serpentine na frente e substituir os coletores simples por cornetas de admissão. Agora que eu coloquei a correia e as peças cromadas, a frente do motor está praticamente pronta. Eu vou começar a mexer no coletor e instalar as tampas de válvulas. Esses são os coletores da picape que nós estamos mexendo agora. A maioria dos coletores usa um corpo de borboleta simples. O que ele faz? O ar entra por aqui e é distribuído para cada um dos cilindros. O sistema novo que nós vamos colocar com as cornetas de admissão tem 8 corpos de borboleta individuais que precisam ficar sincronizados. Esse motor LS antigo tem 5,7 litros. O Camaro novo usa um motor LT4 6.2. É um motor com volume bem maior e a maneira como o combustível é jogado no motor mudou. Nos anos 90, esses modelos eram os reis das ruas. E 300, 400 cavalos naquela época era bastante. Eu fico curioso para saber como vai ser a propulsão de carro daqui 10 anos. Provavelmente vai ser tudo elétrico. Agora que a gente já está com tudo instalado, nem dá para acreditar que é o mesmo motor que chegou aqui. Assim mesmo, empurra pra cima, aperta, é isso aí. Eu entendo porque as pessoas gostam do visual pátina, mas para deixar o veículo harmonioso, tudo tem que parecer que foi feito de propósito. Então a gente vai colocar algumas peças cromadas só para combinar com o resto. Eu queria ter uma picape assim. Segura a frente? Eu seguro aqui. Ficou bom. A picape do Doug Scott finalmente ficou pronta. E eu pedi para ele me encontrar aqui para ver o carro. Doug, você apareceu lá na oficina com a picape meio detonada.
Verdade. E os seus amigos sabem do que eu tô falando. Tava precisando dar uma geral. O Doug precisava de toda a ajuda do Você mundo. fica falando isso pra mim. A gente só não queria te magoar, é isso. Eu devia ter chamado amigos de verdade, mas são os únicos que eu tenho. Vocês estão prontos pra ver o carro? claro que Estamos estamos. prontos. Pode Vamos trazer. lá. Nossa, ficou incrível! Com direito até a uma grade nova. Olha, até os emblemas são novos. Ficou demais. Agora tem um monte de coisa brilhando. Eu não esperava tanto. Doug, se você gostou das peças cromadas, espera até ver dentro do capô. Vamos ver por dentro? Pode abrir pra gente. Cara! Ficou bom demais. De verdade, Bill, eu não tô acreditando nisso, cara. Chega daquele azul. Nossa! Uau! O Bill ficou me enchendo por causa do azul calcinha dentro do capô. E agora, com essa cor, ele tinha razão. Ficou bem melhor. Que motor é esse? É o mesmo motor, só que um pouco mais Ficou limpo. bem mais limpo. Sem cilindro mestre, sem mangueiras. A gente colocou tudo bem escondidinho nas laterais. Cara, que diferença. Começamos desmontando a frente inteira e arrancando o motor e a transmissão. Mas a gente teve um probleminha. O motor não queria sair. Quem fez a última modificação deixou os suportes do motor soldados em todos os lados. Então eu e o Tim gastamos um pouco mais de tempo. E a gente fez suportes novos pro motor. E agora também tem coxins. Nessa configuração você pode tirar o motor para mexer se precisar fazer isso de novo. Obrigado por fazer do jeito certo. Imagina, cara. Eu agradeço. O que a gente fez em seguida foi desmontar o motor e pintar para combinar com o resto do interior. Coletores novos, cornetas de admissão novas, um kit completo da Serpentine bem compacto. Tudo ficou bem acomodadinho e com um acabamento novo. Bill, ficou incrível. Ainda bem que vocês não gostam do azul turquesa, porque essa cor mudou completamente o capô. Agora eu também não quero saber de turquesa. Ganhei uma picape nova, cara. O Ryan, o Tim, todos os meninos, o Justin, eles mandaram muito bem nesse projeto. Pode ter certeza. Eu vou falar uma coisa, ficou fenomenal. Você superou as minhas expectativas. Eu tinha uma imagem na minha cabeça, mas você foi muito além. Muito obrigado, Bill. Valeu mesmo. Foi um prazer. O Bill pode ficar com aquela tampa do Corvette. Eu acho que não vou precisar mais dela. O Rito e o John assumiram o desafio de renovar o interior do Camaro ZL1 2018. E é claro que o carro vai ganhar um nitro. A nossa ideia aqui é pegar essas duas peças laterais e conectar as duas juntas, usando a conexão para segurar as garrafas de nitro que vão ficar aqui no centro. A gente vai usar o PVC expandido para reduzir o peso. É praticamente um carro de corrida, então a gente tem que reduzir o peso onde for possível. A primeira coisa que eu fiz foi fabricar essa conexão com PVC expandido para segurar as garrafas de nitro. A próxima coisa que eu preciso portes por baixo para parafusar os suportes das garrafas de nitro. Todas as peças que a gente fez ficaram boas, então eu vou pegar as garrafas, colocar no lugar e conferir se tudo está encaixado do jeito que tem que ser. E depois a gente faz o acabamento. Isso vai fazer o carro andar mais rápido. Já que modificamos os vãos do ZL1 para caber as rodas grandes, o Tim moveu a entrada de combustível da lateral do veículo para o porta-malas. É aqui que ficava a entrada do combustível original. Como você pode ver por dentro, a roda nova vai chegar aqui dentro do paralama. E com essa modificação, a gente não quer que a gasolina passe por cima e para baixo até o tanque. Então vou fechar esse buraco soldando essa chapa. Um pouco de funilaria e a gente pinta com a mesma cor e ninguém vai saber que mudou. Com a chapa encaixada, o que eu vou fazer agora é revestir e proteger o vidro e tudo que tem em volta. Eu vou pegar o maçarico e começar dando pontos de solda. Em cada canto, é muito importante fazer isso bem devagar e com muita precisão, senão esse painel traseiro inteiro vai parecer um oceano cheio de ondas. A ideia é minimizar ao máximo qualquer torção na lataria, para a funilaria não ter mais trabalho do que a gente já colocou nesse carro. A gente está trabalhando no Camaro do Marcos agora, tirando o revestimento antigo do volante para fazer um novo. E agora eu vou colocar esse negócio no lugar e torcer para encaixar. Esse revestimento é cortado um pouco menor, desse jeito. Assim, quando a gente estica o material, ele fica mais justo em volta do volante. Então é uma coisa difícil de instalar.
Sem contar que tem um pouco de cola e a estrutura do volante é meio áspera. O material gruda na base e não é fácil deslizar o revestimento. Não pode deslizar depois de pronto, mas isso faz parte do desafio. Fazer esse acabamento ligeiramente pequeno e encaixar aqui. Beleza. Essa parte tá pronta. Eu não posso pescar agora, mas eu vou fazer nós de pesca. Eu coloquei anzóis nas duas pontas da linha. Aí eu pego o volante e dou os pontos em cima dos outros pontos, igual cadarço de tênis. Colocamos o motor de volta no Camaro ZL1. Agora o Justin e o Matt estão instalando o escapamento maior para essa máquina conseguir respirar. Bom, agora que a gente instalou os coletores com tubos maiores, nós vamos colocar esse escapamento, bem maior do que o sistema de escape original. E nesse carro, com a suspensão a ar que eles fizeram, ele vai ficar bem baixo no chão. Então nós vamos instalar o escapamento. Esse sistema de escape é estilo off-road, sem difusores. Tem que ser assim para poder aumentar a vazão da exaustão, que vai sair do motor com o nitro e a injeção de metanol. Um dos motivos para usar a panela de escape original do carro é que você pode ver que tem duas saídas, e esse acionador eletrônico. O que ele faz é fechar e contornar o escapamento para passar por aqui. Então a gente consegue... Resulta em dois sons diferentes, que são programáveis pelo motorista. Vamos começar cortando essas peças. Eu vou cortar um tubo com 90 milímetros. Dá um ponto de solda por dentro. Aqui e aqui. Perfeito. Ficou tudo certo aí atrás? Tá, até agora tudo certo. Nós terminamos de prender a última peça. O escapamento inteiro está montado, desde os coletores alongados até atrás da panela de escape. Nós tivemos que mexer tudo pra lá e pra cá várias vezes, checando pra ver se não estava pegando em nada. E tudo parece certo. A única coisa que estava faltando é tirar o sistema e fechar a solda. A última tarefa é conectar o nitro. Depois o Bill vai levar o dinamômetro e regular o motor. Agora o que nós vamos fazer é remover essa tampa original do motor LT4 e abrir o caminho para a nova placa de nitro. Esse sistema tem 8 mangueiras de metanol. E se você olhar por dentro aqui, uma dessas é para o combustível e a outra é para o nitro. O objetivo de colocar o nitro no motor é aumentar a quantidade de moléculas de ar, que permitem queimar mais combustível e produzir mais cavalos. Agora que eu passei as mangueiras e conectei na tampa, nós podemos terminar de passar as mangueiras do outro lado e montar os solenoides. Os solenoides são o que abrem e fecham e permitem que o nitro e o combustível entrem no motor. Legal. Acho que tá pronto aqui. A gente pode continuar e conectar nas garrafas. Ei, Matt! Fala. Me dá as garrafas. Pode deixar. Valeu. Tá tudo conectado na frente? Sim, senhor. Então eu vou abrir uma garrafa para encher o sistema, tirar o ar das mangueiras e conferir se tá tudo funcionando. Eu não tô vendo vazamento nenhum, então aciona aí pra ver. Legal, hein? Valeu. Estamos na Stupid Fest. O meu amigo Jason vai fazer a arte dele e regular o motor. Agora é a hora da verdade, para ver se a gente fez a nossa parte na oficina. E a gente vai descobrir quantos cavalos esse motor produz. E aí, Jason, bom dia. Beleza? Tudo, e você? O que você achou? Esse carro ficou animal. Então, a gente melhorou o motor, melhorou o chassi e melhorou a suspensão. Você quer deixar com quantos cavalos? O máximo que der, tá ligado? No limite. Esse é o limite. A gente quer ir... Sacou? Bem no limite? Tá bom, vamos ver o que é que dá. A primeira coisa é coletar dados de referência e deixar o carro regulado. Depois a gente faz uma passagem em sexta marcha nessa transmissão automática de 10 marchas para ver quantos cavalos esse motor vai produzir sem o nitro. O som ficou muito bom. O som tá muito louco. Para um carro com 160 km de uso. Tem que esperar esquentar. O motor tem que estar quente antes do teste, senão dá problema. E aí... Cara, eu tô ansioso para testar. Vai ser legal. Eu não vejo a hora de ver o que esse motor é capaz, mas sem nada de nitro, somente o motor. Vamos ver no que vai dar. Nossa!
Nossa. Foi uma primeira passagem boa. Esse motor é forte. Esse foi o pico de potência? 716 cavalos. 935 newtons-metro de torque. A potência se mantém até o fim. Esse carro vai andar muito. E aí, tá pronto? Pra ver o que ele é capaz de verdade? Ah, com certeza. Você tá pronto pra apertar aquele botão mágico? Eu reparei que tem 2 garrafas de nitro atrás. Vamos ver o que dá, É isso né? aí, vamos ver. Hoje nós trouxemos o Camaro ZL1 2018 para passar no teste do dinamômetro. Com o Jason, um dos melhores reguladores de motor do ramo. Coletamos números excelentes desse motor. O carro está gerando muita potência, o som é fantástico. Agora a gente vai acionar o nitro e ver do que esse motor é capaz. A única coisa que eu preciso fazer é marcar o tempo do nitro, para quando acionar não danificar o motor e a gente ver quantos cavalos ele gera. Toma cuidado, pelo amor de Deus. É o meu papel. E aí, bora acelerar? Eu tô pronto. Vamos ver quanto vai dar. Cara, eu fiquei arrepiado. Essa acelerada foi boa. Atingiu seu objetivo. Quanto 910 cavalos. Que beleza. Era isso que eu queria. Eu acionei o nitro aqui. Quando abre, o motor acorda de verdade. Produziu quase 200 cavalos a mais do que o motor sozinho. Essa máquina vai ser boa de acelerar. Muito obrigado, Jason. Você sempre trabalha direitinho. Agora eu vou levar o carro de volta para a oficina, terminar o que falta e entregar para o Marcos. Esse Camaro ficou malvado. Eu sei que o Marcos está ansioso para ver. Mas quem diria, no dia da entrega, ele tá saindo pra viajar. Só que eu não vou deixar. Essa não é a melhor maneira de segurar um avião, mas eu não tive escolha. Bill, o que você tá fazendo aqui, cara? Seu malucão, olha essa máquina. Meu Deus. Você não tava me deixou esperando, sem né? palavras, cara. Eu não tava esperando isso. Olha essas rodas, que loucura, cara. Eu não sei nem o que dizer. 24/8 na frente, 24/15 atrás. Meu Deus do céu, quando eu vi aquelas rodas e o carro no chão, eu achei que eu ia desmaiar. A primeira coisa que você deve ter reparado é a cor. A gente revestiu Nem em parece vermelho. o mesmo carro que eu deixei com você. Não mesmo. Você não vai ver outro igual em nenhum lugar do mundo. É assim que eu gosto. Fabricamos um chassi de alumínio novo pro carro. De ponta a ponta. Ficou tudo amarrado. É como se fosse um monobloco. Boa, um monobloco. Cada detalhe da suspensão, do escapamento, tudo foi feito à mão, da parede anti-chamas para trás. E com potência de sobra. Uau. Olha isso. Meu Deus, olha esse interior vermelho. Começamos desmontando o interior todo do carro. Esses carros não Uau. vêm com o interior vermelho. Eu sei, E você era queria um isso interior que- completamente vermelho. Olha o volante, Bill. Meu Deus. Caixas de som sob medida. Estão por cima dos vãos de roda novos atrás. Dá uma olhada no nitro. Meu Deus, Bill. Se liga no porta-mala. O que você fez aí atrás? Os 2 tons de vermelho. Seguimos o mesmo Nossa. tema aqui atrás. Sem carpete nem nada. É tudo camurça. Essa é a entrada do tanque. Você vai abastecer aqui. Vou falar uma coisa, vocês realmente se superaram com esse projeto. Vocês fizeram coisas malucas pra mim antes, mas nunca fizeram nada parecido Não, com nunca. isso. Nada tão maluco. A equipe inteira da Extensive se superou. O Marcos tá super feliz e eu já sei qual vai ser a próxima pergunta dele. O que tem debaixo desse capô? Ah, meu Deus, Bill. Nós arrancamos o motor e acrescentamos muita potência. Aquilo ali é injeção de nitro, injeção de metanol. Produziu muita potência no dinamômetro. Ficou lindo. E anda muito bem. Anda melhor do que parece. Você tem um minuto aí? Claro, o avião pode esperar.
Eu tô com pena dos outros carros que eu tenho na minha garagem, porque adivinha, eu só vou dirigir esse Camaro de agora em diante. Olha isso. Eu sei que você esperou muito tempo por isso. Muito tempo. Eu tô pronto pra pisar fundo. Então vamos botar pra quebrar. Vamos ver o que eu tenho nas mãos. Se esse carro andar tão bem como soa, vai ser divertido. Vamos testar pra ver. Olha isso! Tá vendo? Segura firme, irmão! Bill! Eu sei que foi um desafio pra vocês. Foi mesmo, mas foi muito divertido. É isso que eu gosto em vocês. Vocês sempre realizam nosso sonho.